Atos capítulo 9, a partir do versículo 31. Há uma passagem que às vezes passa despercebida aos olhos das pessoas, mas muito especial. Quantos acharam, digam amém. Atos 9, 31 diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida, os cristãos. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Olha aqui porque eu disse que era para pai de adolescente, né? Levante-se e arrume a sua cama. Todo pai quer que o filho faça isso, né? Arruma a cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. 34 e 35 de novo. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Até aqui, vamos fazer uma oração. Deus nos abençoa nesse momento no contato com a Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra que cura, liberta, transforma, nos alcance, todos que estão aqui hoje e os que nos assistem também. Que a Tua verdade que transforma possa, Senhor, avançar, romper com todo limite e possa penetrar no nosso coração e ser achado uma terra boa. Senhor, abre os ouvidos espirituais, os olhos espirituais, o entendimento espiritual de cada pessoa que está aqui, para que a Tua Palavra nós a compreendamos, a recebamos e ela gere frutos em abundância em nossa vida. No nome de Jesus, amém, Senhor. Quero dividir com vocês hoje um pouquinho da história desse homem. Na verdade, todo o capítulo 9 de Atos é muito especial. É especial porque no capítulo 9 é narrada a conversão mais retumbante do Novo Testamento. A conversão de um homem chamado Saulo de Tarso. É o capítulo onde narra como Deus libertou e tirou um judaísta muito firme, que perseguia cristãos e o trouxe para o Evangelho de Jesus. Mas o capítulo 9 também narra as viagens do apóstolo Pedro, ou o começo de suas viagens. Nós vemos aqui Pedro começando a viajar, Pedro começando a levar o seu ministério para fora do lugar onde ele esteve, porque depois ele vai para Jope e assim, consequentemente, ele começa a sair de Jerusalém. São as viagens do apóstolo Pedro, aquele mesmo Pedro que negou Jesus, inconstante, uma pessoa que ora era uma pessoa de muita fé, e ora transparecia uma pessoa sem fé alguma, agora está restaurado, cheio de Deus, do Espírito Santo, pregando a palavra, e começa a viajar para todo canto. E ele chega nessa cidade, e esses versículos e os próximos, eles narram 3 curas. Aqui há uma cura física, há uma cura emocional e há uma cura espiritual. O capítulo 9 no ministério de Pedro narra uma cura física, a de Enéas, 8 anos paralítico, Deus o levanta, o restaura e o cura. Aí se você continuar lendo, você vai ver que Deus cura também as amigas de Dorcas, que viviam um grande sofrimento, emocionalmente abaladas, e o Senhor também as cura. E você pode olhar para esse texto e ver que houve também uma cura espiritual, porque muitas pessoas, ao olharem Enéas, olharem a bênção, o milagre, o que Jesus fez na vida deles, as pessoas se voltaram para Deus, as pessoas se converteram ao Senhor. Aquilo que aconteceu na vida de Enéas levou outras pessoas a se achegarem a Deus. Então, portanto, aparece aqui uma cura física,
uma cura espiritual, uma cura emocional. Deus está alcançando e alcança o ser humano como um todo. Deus sempre está desejando tocar na nossa vida em todas as áreas. O Senhor não quer apenas massagear o seu ego ou falar com você em alguma área, só em alguns assuntos que você precisa. Deus trabalha no ser humano num todo, em todas as áreas, e nós vemos isso nesse capítulo. Mas eu quero me concentrar mesmo na história, na narrativa da cura desse homem, da restauração de Enéas, 8 anos paralítico. E aqui é interessante porque eu quero, junto com essa mensagem, trazer um pouquinho a lembrança, algumas coisas desse evento importante que aconteceu e que se comemorou nessa semana, na última quinta-feira também, que é a Reforma Protestante. Quero trazer um pouquinho disso para o nosso coração também. Mas nesse texto, nessa cura, aparecem 3 palavras, ou 3 frases que eu quero dividir com você hoje. 3 frases, 3 palavras que são 3 sentenças, que são 3 verdades bíblicas que dão base à nossa fé, que dão base à nossa vida espiritual, que sem elas, sem essas palavras, sem essas atitudes, sem essas palavras transformadas em atitude, nós não conseguimos manter uma vida espiritual consistente, que permanece, que fica firme em Deus, que não volta atrás. Então eu quero dividir com você essas 3 verdades, essas 3 palavras que são fundamentais para que a tua vida prossiga, vá adiante, vá para frente, para que a tua vida espiritual, emocional e também física prospere. Essas 3 palavras precisam ser verdade na sua vida. E essas 3 palavras de Pedro aqui, elas se transformam em 3 verdades. Elas estão bem aparentes no texto, e eu quero compartilhá-las com vocês hoje. E a primeira verdade que aparece, a primeira afirmação do apóstolo Pedro, que aparece e precisa ser verdade na nossa vida, é a exclusividade da obra de Jesus Cristo na vida do ser humano. A exclusividade da obra de Jesus Cristo na tua e na minha vida. A frase que Pedro inicia a conversa com Enéas, qual é? Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Pedro diz: Enéas, Jesus Cristo vai te dar saúde. Enéas, Jesus Cristo vai te levantar. Enéas, Jesus Cristo vai te abençoar. O que a Bíblia está dizendo aqui, o que Pedro está apontando aqui, Pedro está apontando para o centro da mensagem do Novo Testamento inteiro. Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor e Libertador que pode transformar a vida de uma pessoa. Isso é importante porque Pedro não disse assim: Enéas, eu, o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, vou curar você. Pedro não disse: a nossa igreja, a primitiva, aquela que agora está fazendo o maior sucesso desde Jerusalém, vai curar você. Pedro não disse: eu e minha turma vamos curar você. Pedro não disse: a nossa denominação, não mais os judeus, mas a nossa denominação agora é que vai mudar a sua vida. Não, o que Pedro disse é a verdade mais importante do Novo Testamento que Deus anunciou a toda a terra. A verdade mais importante do Novo Testamento, sabe qual é, querido? Jesus Cristo é o único que salva, perdoa pecados, liberta, cura, levanta o ser humano. Não é um padre, não é um pastor, não é uma igreja, não é uma denominação, não é uma entidade, não é uma mandinga, não é um pantuá, nada disso. O único que pode transformar a vida de uma pessoa se chama Jesus Cristo, e o nome dele está acima de todo nome, diz a Bíblia, e diante dele um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Pedro está nos dando uma informação importante. Pedro está dizendo que é só Jesus Cristo que faz.
que é só Jesus Cristo que opera, e as pessoas estão cada vez mais místicas. As pessoas cada vez mais querem um lencinho, querem um copo d'água, querem um paninho, querem uma florzinha, querem uma coisinha na qual elas firmem a sua fé. E o que Pedro está dizendo aqui, o que a Bíblia está te informando e me informando aqui, é que o fator mais importante da sua fé é que ela precisa estar firmada em Jesus Cristo tão somente. Tudo que passar disso, meu irmão, não vai fazer nada na tua vida. Se você sair hoje lá fora, se nós perguntarmos aqui hoje, dissermos, quem aqui tem fé? Todo mundo tem fé. As pessoas dizem, eu tenho fé, eu acredito em alguma coisa, eu creio em alguma coisa, e isso é verdade. Ao longo dos anos as pessoas estão crendo em muitas coisas. Mas o que eu vim dizer hoje a vocês, o que essa cura nos mostra, o que esse episódio milagroso nos mostra é que aponta para a exclusividade da obra de Jesus na nossa vida. A única maneira de você depois dessa vida entrar no céu, de você receber perdão de pecados, de você ser curado por inteiro, de você ser restaurado por inteiro, de você ver todas as áreas da tua vida transformadas, a única maneira é por uma entrega, um reconhecimento ao nome de Jesus Cristo. É você se entregar a Ele, é você recebê-lo como teu Senhor, como teu Salvador. Toda a mensagem do Novo Testamento, a Bíblia diz, e nós lemos o 31, a igreja crescia em número, a igreja prosperava em número, porque a igreja do Novo Testamento tinha uma única mensagem, e a única mensagem era, Jesus Cristo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, se levantou do túmulo, está vivo, virá nos buscar, tem uma obra em nossa vida, só Jesus Cristo cura. Você pode ter muitos deuses, bater em muitas portas, mas hoje eu estou lhe falando do único caminho, a única porta, a única verdade. Ele não é uma delas, não é uma das opções, Ele é o único, Ele é a única porta, Ele é a única verdade. Hoje nós vivemos no tempo do relativismo. Tudo é muito relativo. Você diz, só Jesus Cristo salva. As pessoas dizem, é relativo. Todos os caminhos levam a Deus, dizem as pessoas. É relativo que Jesus salva. Você diz, Deus criou homem e mulher. As pessoas dizem, é relativo. Hoje está diferente, pastor. Não é? Porque nós vemos nesse tempo, tudo é relativo. Tudo é mais ou menos, não sei, tem um outro lado, tudo é relativo. E esta é uma verdade que não é relativa. Jesus Cristo é o único caminho para você. Pedro anuncia isso de uma maneira direta, afirmando, Jesus Cristo é que vai te curar. Pedro disse, não sou eu, não é a igreja dos apóstolos, não é o apóstolo amoroso João, não é o Tiago, irmão de Jesus, não é o pai dele, não é a mãe dele. Pedro diz, quem vai curar você, Enéas, é Jesus Cristo. Aleluia, isso é poderoso demais, irmão, porque hoje nós vemos isso, por todo canto você pode receber um folhetinho, dizendo para você, você pode receber a rosa que vai te transformar, o copo d'água que vai te transformar, aquela pessoa que está fazendo grandes milagres, aquele homem, aquela mulher, e as pessoas estão atrás de um homem, estão atrás de uma mulher, aquele que revela, aquele que lê a mão, aquele que faz isso, e até mesmo nas igrejas, aquele pastor, aquele outro, e o que eu vim lhe dizer hoje aqui, meu irmão, você precisa estar firme em Jesus Cristo, tua vida tem que estar rendida a Jesus Cristo, sua fé tem que estar firmada numa só pessoa, e o nome dele é Jesus. E esta foi uma das verdades que Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, quando subiu à igreja de Wittenberg, na Alemanha, e pregou 95 teses na porta dela, e chamou todos para discutirem sobre elas. Essa era uma verdade que ele estava pregando entre as 5 principais verdades que a igreja estava distorcendo.
Em 1517, sabe o que acontecia no mundo? Muitas pessoas não sabem nem o que é reforma protestante. Elas acham que 31 de outubro é o dia de Halloween. E tomam uma cultura que não tem nada a ver conosco. Você só está com uma Bíblia na mão hoje e pode ler porque Martinho Lutero lá atrás a traduziu, querido. Sabia disso? Porque se naquela época só podia ler a Bíblia quem lia latim, ou grego e hebraico. Mas em 31 de outubro de 1517, Lutero ficou tão doido com uma notícia. Ele era um monge agostiniano, vivia num monastério há muitos anos, estudante da Bíblia, leu e estudou muito a Bíblia, suas línguas originais. E a igreja vivia um tempo muito interessante, para você ver se não se parece um pouquinho com os nossos dias. O tempo que vivia naquela época era o chamado tempo da venda das indulgências. Pastor, o que era a indulgência? A indulgência era o seguinte: você dava um dinheiro na igreja, o papado divulgava com grande abertura naquela época. Você vem dar o seu dinheiro e recebe o perdão dos seus pecados. Isso era a indulgência. Você vem dar o seu dinheiro, o seu pecado está perdoado e você ainda reserva um terreninho no céu. Vem dar o seu dinheiro, e Lutero estava dentro da igreja e com isso borbulhando no seu coração. E o que faz isso transbordar, sabe o que é? É porque a igreja precisou construir a maior de suas catedrais. A que nós ainda conhecemos hoje, a Catedral de Roma. E quando a igreja precisou construir a Catedral de Roma, o papado disse: bem, nós precisamos de muito dinheiro, então nós vamos ter que fazer algo diferente. E ele manda um decreto. O que eu estou falando para vocês é história, está nos livros de história, não é nada aqui que eu estou inventando não. Ele manda um decreto que diz o seguinte: agora a coisa melhorou, traduzindo para as palavras dos nossos dias. Antes você pagava uma indulgência para ter o perdão dos pecados que você cometeu. Agora nós precisamos construir a Catedral de Roma. Então é o seguinte, você manda o dinheiro, vem trazer o dinheiro, que você vai alcançar o perdão dos pecados até que você ainda não cometeu. Aí o povo se alegrou, irmão. Aí o povo disse: o quê? Vou dar um dinheiro, vai garantir o perdão dos pecados que eu nem cometi ainda. Todos que eu vou cometer, eu já vou dar o dinheiro antes, já vou pagar antes, já vou receber o perdão antes. Tá bom demais. E aí Lutero se revolta, porque ele pega a escritura e ele diz: a salvação, a libertação, o perdão dos pecados, só se dá de uma maneira, através do relacionamento com Jesus Cristo. E essa é uma base da reforma protestante. Lutero coloca um cartaz na porta da igreja e diz: não é indulgência, é só Jesus. Não é dinheiro, é só Jesus. Não é posição social, é só Jesus. Não é o pobre, não é o rico, é Jesus que liberta, aleluia. Esta tem que ser nossa palavra, irmãos. Jesus, Jesus, Jesus é o nome dele. E Pedro, quando escreve isso, sabia do que estava falando, porque ele mesmo experimentou isso. Na sua relação com Jesus, ele experimentou isso. Apesar de se afastar de Deus, apesar de negar a Cristo, a Bíblia diz que Jesus tomou a decisão de procurar Pedro. Jesus tomou a decisão de não esmagar Pedro. Jesus tomou a decisão de despertar o amor em Pedro de novo. Jesus tomou a decisão de curar as memórias de Pedro. Jesus tomou a decisão de reingressar Pedro ao ministério. Jesus tomou a decisão de descer da glória dos céus, morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia, e o motivo é um só: levantar, erguer, curar e restaurar a tua vida por completo, amém? Jesus é exclusivo, não há outro, querido, não há outro meio. Se sua fé está em qualquer outra coisa que não seja Jesus, eu preciso lhe informar essa noite que a tua fé não é uma fé vencedora. Porque a Bíblia ensina que a fé vencedora é aquela que é firmada em Jesus Cristo. A segunda palavra que Pedro diz,
Como eu falei, aparecem 3 palavras interessantes nesse texto, desafiadoras. A primeira é esta, a exclusividade, a que aponta para a exclusividade da obra de Jesus. A segunda é a palavra que antecede a cura de Enéas. Pedro disse o que para ele? Levante-se. Essa palavra é muito importante. Pedro diz para Enéas, Jesus vai te curar, Enéas, mas levante-se. Enéas, Jesus quer tirar você dessa cama que você está há 8 anos, mas levante-se. Interessante esse chamado, esse despertamento, essa convocação de Pedro a esse homem. 8 anos acamado e Pedro diz, se levante, meu filho. E hoje eu quero usar essa frase também para trazer à tona a você algumas coisas da nossa vida. Porque Pedro, quando estava trabalhando com Enéas, certamente na próxima palavra nós vamos ver isso, ele não estava pensando só na cura física. Mas o que ele está dizendo aqui para Enéas é, quanto tempo você está na cama, Enéas? 8 anos, tudo bem, mas levante-se agora. Jesus vai curar você, mas você precisa se levantar. Jesus tem uma obra na sua vida, mas você precisa se levantar. Você precisa se erguer, você precisa se animar, você precisa recomeçar. Porque há muitas pessoas que Jesus já até as curou, já até as salvou, mas elas estão numa cama há anos. Numa cama espiritual, na cama da acomodação. Acomodação espiritual. Quantos anos você está acomodado na cama profissional? Quantos anos o teu casamento está na cama, meu irmão? Quantos anos ele está enfermo, paralisado, paralítico? Quantos anos? E as pessoas se acostumam, se acomodam e elas recebem como que uma enfermidade espiritual e simplesmente se acomodam na vida. É gente que um dia se frustrou num relacionamento e ela pensa, nunca mais vou ser feliz, nunca mais me relaciono. É gente que ouviu uma palavra de alguém e de repente ela diz, também não vou mais à igreja, não sirvo mais a Deus, também abandono a obra de Deus. É gente que ouviu alguma coisa e diz, também não trabalho mais em nenhum ministério. É gente que teve uma frustração e diz, acabou para mim. E Pedro diz uma frase interessante para Enéas, ele diz, se levante. Essa noite a palavra que eu quero dar a você é, se levante, meu irmão, se levante, minha irmã, porque Deus ainda tem obra na tua vida, Deus ainda tem algo com você. Não se acomode, não deixe que tua vida se transforme numa vida moribunda, acomodada, achando que é só isso que você tem. Quando nós olhamos na Bíblia, isso aconteceu várias vezes. Em algumas delas, com homens, entre aspas, considerados poderosos. Por exemplo, Elias. O livro de Reis, no capítulo 19, narra a história do grande profeta Elias. Escuta isso, Elias tinha vencido 430 profetas de Baal. Com uma oração, o fogo de Deus desceu do céu. Elias era o profeta mais famoso da época. Elias era o homem mais procurado da época. E de repente, Jezabel, a esposa de um rei sem Deus, manda um recado para Elias. E aqui entra um negócio importante. Como uma palavra, como uma frase, como uma palavra que é lançada sobre alguém, pode destruir a vida dessa pessoa. É o que está escrito em Provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua, diz o autor aos Provérbios. Como tem poder uma palavra que você lança sobre alguém? Sabe qual foi a palavra que Elias recebeu de Jezabel? A palavra foi, Elias, te mando um recado, eu coloquei todo o meu exército atrás de você, em 24 horas tua cabeça está na minha mesa. 1 Reis 19. Meu irmão, Elias, o homem que destronou um exército, um trono de idolatria. Um homem que orou e caiu fogo do céu. O homem que orou para não chover e não choveu. O homem que orou para Deus mandar chuva e Deus mandou chuva. O homem que orou e viu milagres extraordinários.
Agora, uma frase, a frase dessa mulher faz Elias ir para a caverna. Ele diz, minha vida acabou, a mulher está atrás de mim. Ele estava vencendo todos os adversários, e a frase de uma mulher o amedronta. A frase de uma mulher o leva ao chão. Elias percorre 40 dias, 40 noites, e vai parar numa caverna. E dentro da caverna, ele pensa, Deus pode me levar, porque minha vida acabou. É o que diz Elias. Minha vida acabou, não há mais esperança, não tem mais o que fazer. E eu acho extraordinário isso, porque Deus vai ao encontro de Elias. Essa noite eu quero dizer a você, não foi você que veio ao encontro de Deus, é Deus quem vai ao teu encontro. Se você prestou atenção, não foi Enéas que foi ao encontro de Pedro, Pedro que foi ao encontro de Enéas, Pedro que estava atrás desse homem. Não é você que veio encontrar a Deus, Deus é que veio encontrar você, meu filho. Deus é que está no teu caminho. E a Bíblia diz, Deus vai fazer uma visita para Elias. E quando Deus chega na caverna, a primeira coisa que Deus diz é, Elias, vem para fora. Deus chama o profeta para fora. Quando Elias sai, Deus lhe pergunta, o que está acontecendo? O que você está fazendo aí? Aí Elias diz aquela historinha, eu não tenho ninguém comigo, eu vou morrer, minha vida acabou. E aí Deus chama Elias e diz o seguinte, Elias, se levante, sai da sua caverna, hoje eu vou passar neste lugar, eu vou tocar na tua vida, porque não terminou a minha obra em você e através de você. Deus diz essas duas coisas a Elias, não acabei a obra na tua vida e nem através da tua vida. Meu irmão, não importa o quanto se frustrou você, o quanto você se decepcionou, o que disseram para você, esta noite o Espírito de Deus me trouxe aqui para lhe dizer esta palavra, se levante, porque Deus não terminou a obra em você e através de você. Levante essa cabeça, levante esse ânimo, sai dessa cama espiritual. Não terminou na tua vida profissional, não terminou na tua vida familiar, não terminou na tua saúde, não terminou na tua família. Deus ainda não terminou a obra, aleluia. Irmãos, coisa extraordinária essa palavra, levante-se, Enéas. Eu acho lindo isso, porque o homem nem tinha sido curado ainda, e Pedro já estava mandando, se levanta, meu filho. Se levanta, Enéas. Se levanta, Elias. Sai da caverna, Elias. Sai de dentro dessa caverna, meu irmão. Sai de dentro desse lugar escuro que você entrou, achando que acabou o que Deus tem para você. Quem tem que se levantar é você. Você precisa se levantar, levantar essa cabeça. Abraão está numa espera de 15 anos, parado dentro de uma tenda, numa cabaninha, numa barraca. Deus vai visitá-lo e diz, Abraão, eu não cumpri minha palavra ainda. Sai da barraca, levanta a cabeça, olha a estrela do céu. Essa noite o Senhor está falando com pessoas aqui. É o tempo de você se levantar, é o tempo de você redobrar o ânimo, é o tempo de você sair desse marasmo, é o tempo de você sair da caverna, porque a brisa de Deus vai passar aqui, meu filho. Saia da caverna. Deus disse para Elias, saia da caverna. Porque há coisas que acontecem na nossa vida, frustrações, problemas, dificuldades, que paralisam. Algumas não paralisam, outras paralisam. Tem gente que se decepciona tanto que ela paralisa tudo na vida. O trabalho, o ministério, para tudo. E Deus disse a Enéas, se levanta, Enéas. Deus está dizendo a você, se levanta, meu filho. Se levanta, porque eu não terminei a obra em você e através de você. Deus não terminou a obra em você e o que Ele tem para fazer através de você. Nós temos que cuidar para nós não deixarmos que essa paralisia atinja a nossa vida espiritual. Porque esse é sem dúvida o maior problema dos crentes, da igreja de Cristo. Paralisia espiritual. Porque há muitos crentes nos últimos dias que estão vivendo aquilo que Jesus informou.
nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Eu costumo dizer que há muitos crentes 3S, 3 S's, salvo, sentado e satisfeito. Crente 3 S's, salvo, sentado e satisfeito. Eu estou salvo, sentado e satisfeito, não precisa de mais nada, tá bom aqui, já sentei, tenho minha salvação, tá garantida, de vez em quando eu vou à igreja, ouço um pouquinho da palavra, tá bom, salvo, sentado e satisfeito. Elias está salvo, sentado e satisfeito. Abraão está salvo, sentado e satisfeito. E Deus vai visitar a ambos para dizer: eu não terminei em vocês e através de vocês. Deus quer visitar tua vida hoje para dizer: Ele não terminou em você e através de você. Você não está aqui como turista, você não se transformou em cristão para ficar passeando pela terra, para conquistar coisas, para ter coisas. Você virou cristão para Deus agir através de você agora, querido. Para isso que Ele te libertou, para isso que Ele te transformou, para isso que Ele curou Enéas, para isso que Ele ergueu Elias, para isso que Ele levantou Abraão. Há uma palavra linda em Hebreus capítulo 12, sou apaixonado por ela. Em Hebreus capítulo 12, de 1 a 3, o autor diz assim: agora, irmãos, que vocês estão rodeados de uma imensa nuvem de testemunhas. Qual é a nuvem de testemunha? São os profetas do capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus narra os heróis da fé. E aí o autor diz: agora que vocês têm esses homens olhando para vocês, não parem, tirem todo o peso, tirem toda a carga, tirem todo o pecado e prossigam. Olhem para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Sabe o que o autor aos Hebreus diz? Meu irmão, você está esperando uma grande promessa de Deus. Olhe para Abraão, ele ficou firme e recebeu. Você está no momento de decisão, olhe para Daniel. Você está no momento de afronta, olhe para Elias. Você está no momento difícil, olhe para Pedro. Olhe para os heróis da fé. Tira o peso e olhe para Jesus e erga-se, porque Deus ainda tem obra na tua vida. A Bíblia nos chama a olhar para esse povo e ver como eles venceram, e nós podemos vencer também. A primeira palavra que aparece para Enéas é: Jesus Cristo vai te curar. A exclusividade da obra de Jesus. A segunda que aparece é: levante-se. A terceira que aparece é essa frase que todo pai de adolescente já disse alguma vez: arruma a tua cama. Pedro disse para Enéas: arrume a sua cama. E eu fiquei pensando, por que que Pedro mandou Enéas arrumar a sua cama? Por que que Pedro, depois de ver aquele homem curado, depois daquele homem ser curado, Pedro disse: arrume sua cama. Arruma um lençol, dá um jeito no colchão, essa maca, essa caminha aí que você está levando, arruma ela. Por que que Pedro falou isso, irmãos? Aquele leito, aquela cama, para Enéas, era o símbolo da dor, era o símbolo do sofrimento, era o símbolo da angústia daquele homem. 8 anos ele esteve deitado naquela cama por causa de uma paralisia. Não se levantava dali. Não ia para lugar algum sem que alguém o levasse. Não podia ir para onde queria porque dependia dos outros. A cama, imagino eu, era a última coisa que Enéas queria pensar depois que foi curado, sim ou não? Meu irmão, Pedro cura o homem e diz: arruma a tua cama. O homem devia estar pensando: eu quero lá saber da cama, Jesus me curou, me levantou, eu estou em pé, o que que tem a ver a cama? O que que tem a ver arruma a cama? Ele estava 8 anos na cama, a última coisa que ele queria mexer, que ele queria tocar, que ele queria arrumar, era essa cama, mas Pedro disse: arrume a cama, organize a vida, ponha em ordem a sua casa, prepare sua cama. Você pode em algum momento ter que precisar dela.
Não no sentido que ele ficaria de novo enfermo, mas que ele poderia continuar usando a cama. Porque essa palavra tem a ver no original com organização. Eu acho interessante isso. Deus cura o homem, Deus restaura o homem, mas diz: arruma a tua cama, organiza a tua vida. Deus cura Enéas fisicamente, mas diz: Enéas, organiza o restante da tua vida, põe em ordem a tua casa, faça aquilo que você não fez durante esses 8 anos. Sabe o que Pedro estava dizendo para Enéas? Enéas, não continue acostumado com as pessoas, os outros fazendo tudo por você. Sabe o que Pedro estava dizendo? Enéas, você está acostumado, todo mundo faz as coisas para você, meu filho. Todo mundo te leva para cá, faz favor para você. Pedro estava dizendo: agora arruma a tua casa, arruma a tua cama, organiza a tua vida. Não se acostume com isso, não seja desleixado, não deixe a cama de qualquer jeito, não deixe a casa de qualquer jeito. Ele precisava agora arrumar a vida, colocar a vida no lugar, pôr em ordem tudo que ficou parado. Arruma a cama organiza, Enéas, o que está parado na tua vida. Porque Enéas ficou paralítico e parou de viver. Se acomoda, fica na cama e deixa tudo lá. E aí ele é curado e acha: agora está tudo bem. E isso aqui é importante a gente dizer. Jesus não quer curar você só fisicamente. Ele não quer fazer um milagre físico em você. Ele quer tocar, alcançar todas as áreas da tua vida. Ele quer organizar o teu casamento. Ele quer organizar a tua família. Ele quer pôr a tua casa em ordem. Ele quer agir na tua vida de tal forma que todas as áreas da tua vida fiquem em ordem. Arrume a tua casa, sacode a sua casa. Sabe o que Pedro estava dizendo aqui? Enéas, chegou o tempo da limpeza. É a mesma palavra daquela mulher que perde uma dracma em casa, uma moeda em casa. Ela varre a casa, tira os móveis do lugar, vai procurar, mexe em tudo. Sabe o tempo que nós estamos vivendo, querido? O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de limpar a casa, tirar os móveis do lugar, organizar todas as coisas, rever a tua vida, rever os valores, rever o quanto você está andando com Deus, rever tua vida espiritual. É tempo de arrumar a casa. É tempo de pôr as coisas em ordem. É tempo de arrumar a cama. Enéas, você está curado, mas tua vida não acabou não, irmão. Você não vai ficar agora só andando para lá e para cá. Arruma a casa, arruma a vida, arruma os relacionamentos. Põe as coisas em ordem. E isso é muito importante, irmãos. E mais uma vez, aqui dá para nós voltarmos e olharmos um pouquinho na reforma protestante. Porque a reforma protestante de Martinho Lutero e outros líderes não foi uma reforma só religiosa. Martinho Lutero foi o líder que proclamou não uma reforma religiosa, não uma reforma dentro da igreja. Porque uma das áreas mais fortes da reforma protestante, sabe qual foi? A área educacional. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, do latim, das línguas originais para o alemão, porque ele queria que toda pessoa pudesse ler a Bíblia. Ele não queria que só monges lessem a Bíblia. Ele não queria que só algumas pessoas tivessem acesso à Bíblia. Ele traduz a Bíblia para o alemão, ele traduz outros livros. Martinho Lutero proclama uma reforma nas casas. Porque o que ele mais incentiva com a reforma protestante, sabe o que é? Pais, mães, casais, levem a palavra, livros, educação, cultura para dentro da casa de vocês. Levem leitura, levem tudo que vocês puderem, reformem a casa. Lutero não proclamou uma reforma apenas religiosa, proclamou uma reforma na vida das pessoas. Educacional, familiar. Olhe para a vida de vocês, levem para casa esses textos, façam seus filhos ler, leiam com eles, cuidem da casa de vocês, arrumem suas casas. É como se Lutero estivesse dizendo, como o profeta Isaías disse a Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer.
Essa foi a profecia de Isaías para Ezequias, o rei. Põe em ordem a tua casa. A palavra de Pedro a Enéas é: põe em ordem a tua vida, organiza a tua vida. Não nos esqueçamos que Deus é um Deus organizado, irmãos. Ele não trabalha no meio da desorganização, da desordem. Ele primeiro organiza. Por que Pedro disse: levante-se, arruma a tua cama. Depois o homem se levanta, arruma a cama. Porque Deus trabalha com organização. Pedro aprendeu com Jesus. Jesus multiplica pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas antes de multiplicar, ele organiza. Ele pega o povo e dispõe o povo sentado, em números de 50 em 50, 100 em 100, nada de ficar que nem louco aqui correndo, pegando pão de qualquer jeito. Falou para os 12, organiza o povo, e aí ele sai multiplicando o pão e o peixe nas mãos dos apóstolos, porque antes do milagre vem a organização. Antes do milagre tem que pôr em ordem. Talvez o que precisa hoje é arrumar a tua cama, pôr em ordem a casa, a família, mexer nos móveis, mexer em tudo. Eu estou falando espiritualmente. Ver as áreas onde você perdeu algo, restaurar, recuperar, ir atrás disso. Lutero pregou isso. E eu acho incrível que algumas pessoas, inclusive crentes, não sabem nem quem foi Martinho Lutero. Alguns dizem: que time ele jogou? Jogou em algum time, foi jogador famoso. Há muitas pessoas que querem um milagre em sua casa, mas não sabem nem o que Deus está falando, fazendo. E eu li uma estatística, esses dias que nós trabalhamos com família, há 2 semanas aqui com o pessoal da Universidade da Família, uma estatística estarrecedora. Estatística, média, no Brasil e no mundo todo agora, hoje, dos nossos tempos. Sabe quantas horas a igreja tem em um ano para ministrar Jesus aos seus filhos? Em um ano. Primeiro, quantas horas tem um ano? Vamos por partes. Quantas horas tem um ano? 24 horas cada dia, vezes 365 dias. Um ano tem 8.760 horas. 8.760 horas tem um ano. Quantas horas, em média, a igreja cristã tem para ministrar os seus filhos e em muitos casos os adultos também, por ano? Sabe quantas? 72 horas, em média. Das 8.760 horas, a igreja tem em média 72 horas por ano para ministrar os seus filhos, as crianças, e em muitos casos os adultos. Sobram 8.688 horas. Que sabe onde seus filhos vão estar? Na internet, na escola, no mundo, recebendo todo tipo de informação. 72 horas é muito desproporcional, irmão. De 8.000, quase 8.800 horas que uma pessoa tem durante um ano, a igreja tem 72 horas para ministrar a sua vida. E tem gente que quer milagre. E tem gente que quer que o filho saia só por isso convertido. E tem gente que quer que a igreja faça tudo. O que Lutero na Reforma Protestante fez foi levar os pais, os casais, as famílias a arrumarem a casa. O que ele incentivou com a reforma? Meu irmão, minha irmã, a igreja só vai ter 72 horas por ano para ministrar na vida do teu filho. O que você vai fazer nas outras horas? Qual é a sua parte? O que você precisa fazer? O que você precisa ministrar? Ninguém vai fazer isso no seu lugar. Quantas horas nós passamos longe de Deus num ano? Está fazendo a média aqui que uma pessoa vai uma vez por semana à igreja para receber uma palavra.
72 horas no ano. É muito difícil. É por isso que nós estamos vendo as famílias e essa geração se perder. São muitas horas no ano sem contato algum com a palavra de Deus. E quando tem contato com a palavra de Deus, meu irmão, é uma pressa maluca. Que tem que terminar logo o culto, que tem um fantástico. Tem que terminar logo a reunião porque tem não sei o que do jogo. Porque hoje eu não vou por causa disso, por causa daquilo. É uma pressa maluca. E nós queremos às vezes que os milagres aconteçam do nada. O que eu estou lhe dizendo é que o que Pedro falou a esse homem é: Enéas, Jesus vai curar você, você vai se levantar, mas não se acomode com isso. Arrume a tua casa, organize a tua vida, pastoreie seus filhos, arrume tudo que precisa ser arrumado, volte para casa, não perca mais tempo. 8 anos tua vida ficou parada, não perca mais tempo. Quanto tempo tua vida está parada? Eu lhe digo, não perca mais tempo. Arrume a casa, faça uma limpeza geral, volte e consagre tudo da tua casa a Deus, não por causa da igreja, não por causa do templo, mas porque o noivo está vindo, porque Jesus está voltando, porque o tempo está acabando, e a Bíblia diz: arrume a tua casa, põe em ordem o que precisa pôr em ordem, meu irmão. Vai atrás de organizar isso, porque a bênção e o milagre de Deus acompanham à medida que nós vamos organizando a nossa vida, a nossa casa. Você quer ver o milagre de Deus em todas as áreas da tua vida? Comece crendo que só Jesus salva, mas não esqueça, se levantar, arrumar, colocar as coisas em ordem. Faça uma pauta interna na tua vida, na tua família. Arruma essa cama, meu irmão. Arruma essa cama. Não esteja tão distraído a ponto de esquecer disso. Eu já recebi a palavra, eu já fui curado, agora não precisa de mais nada. Enéas foi curado e Jesus, através de Pedro, lhe disse: arrume a cama. Para de se acostumar os outros te carregarem. Para de se acostumar de ser crente na barra da saia da sua mãe. Pare de se acostumar de ser crente só quando alguém está carregando você no colo. Ah, porque o irmão não orou por mim. Ah, porque o outro não me visitou. Pare, meu irmão, arruma a casa. Não se acostume com isso não. Busque o crescimento. Busque mais de Deus. Tem mais de Deus para você. A obra de Deus não para numa cura. Não para na salvação. Não termina no dia que você entregou a tua vida a Cristo. Há mais de Deus para você. E quanto mais nós organizamos, mais de Deus fluirá em nossa vida. Amém, igreja? É assim que funciona. Deus não está interessado em salvar só o teu espírito, não. Já estou salvo, acabou, não. Ele quer organizar a tua vida, esse relacionamento turbulento, essa vida bagunçada. Deus quer pôr em ordem, quer organizar a tua casa, quer ajustar a tua família, porque o maior milagre de Deus é dentro de nós, é em nossa casa. Ele quer fazer a obra por completo, meu filho. 3 palavras Pedro disse a esse homem: a exclusividade da obra de Jesus, a necessidade de levantar-se e arrumar a sua cama, arrumar a sua casa, organizar a vida.